Nesta aula a gente vai aprender e vai falar sobre os métodos de inserção e de update no banco de dados. Como vocês sabem, a gente está no nível básico aqui, então a gente vai aprender a fazer essa inserção no modo básico, e existem três formas de a gente fazer inserção e existem também três formas de a gente fazer o update. Então a gente tem o nosso código aqui já com a validação de dados, a gente já tem a nossa migration pronta, a gente tem também a nossa rota pronta em nosso model. Tudo isso aqui a gente já falou, já deixou pronto nas últimas aulas, tá? Bom, o que é que a gente precisa para poder inserir dados no banco de dados? O Lucid, que é o ORM do Adonis, ele tem o método create, tá? Como vocês sabem, eu já expliquei para vocês, os models, eles são modelos do Lucid. Então, quando a gente tem aqui um arquivo user model, que é esse camarada aqui, isso aqui é um model do Lucid, onde a gente consegue ter ali os métodos necessários, tá? O Lucid é o ORM do Adonis. Okay? Então, no controlador, quando a gente chama o nosso user, a gente está chamando esse model, tá? E esse model, ele tem um método .create. É a primeira forma que a gente tem de salvar esses dados no banco de dados. E quem que a gente quer salvar? A gente quer salvar um objeto, né? Que é payload. Então, esse método create, ele recebe um objeto, tá? Que seria aqui full name, no caso de user, né? Seria aqui o full name, seria também o e-mail e o password, tá? Só que esses camaradas, eles já estão no payload, que é o que a gente vai enviar via Postman, tá? Então, ele já está aqui dentro do payload. Porém, para que essa inserção ela se concretize, a gente tem que aguardar. Então, a gente passa aqui um await, né? E aí a gente vai pegar esse camarada e vai colocar dentro de uma variável chamada user, que é para a gente fazer um console log aqui no user. Qual a primeira forma de a gente fazer inserção no banco? A gente vai chamar o model que a gente quer inserir, né? Que aí no nosso caso é user, o create e o método create. O método create a gente passa o payload, que são os dados que já foram validados e já estão prontos para ser inserido no banco de dados, tá? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que funciona, como é que isso vai se comportar. Vou abrir aqui o terminal, tá? E vou enviar esses dados aqui. Eu só vou alterar o e-mail, então user, tá? O user200@gmail.com. Se eu inserir, eu preciso iniciar o projeto, né? Lógico, npm run dev. E aqui, quando eu inserir, ele vai retornar para mim os meus dados. Ele retorna para a gente o model de user, né? E tem várias informações aqui, como os atributos e esse camarada. Mas isso aqui, eu só fiz um console log que é para vocês perceberem como é que ele retorna e vocês perceberem que foi de fato salvo, tá? Bom, qual é a outra forma que a gente tem de salvar os dados além do create? A gente pode instanciar aqui, ó, dizer que user é igual a new user, ok? Essa forma aqui eu não recomendo, tá? Porque esse aqui traz um autoacoplamento dentro do método, dentro da classe, onde a gente está instanciando uma classe dentro de um método. Mas eu vou mostrar para vocês porque existe, então eu preciso mostrar para vocês, tá? Então, agora eu vou dizer que user.name full name no caso, né? É igual a payload.name, o full name, que é esse camarada aqui, ó. Full name. Cadê full name? Eu vou dizer que user.email é igual a payload.email. E o password, user.password é igual a payload.password, ok? E como é que a gente salva aqui agora? A gente faz um user.save, passando aqui, lógico, o await, que é para aguardar.
Se a gente fizer um console log em user, ou fazer aqui um return user, né? Fazer um return user, ele já vai mostrar pra gente aqui o retorno, tá? Vou adicionar aqui uma letrinha no e-mail, vou salvar e observe que agora ele já trouxe aqui esse camarada aqui com o ID 6. Deixa só eu mudar aqui o payload, colocar user com método no com new user, só para a gente ver que realmente é esse camarada aqui, ok? Só para a gente ver que é esse camarada aqui e não haver dúvida. Então, quando eu enviar aqui agora, você vai ver que ele vai salvar esse usuário aqui com esse camarada aqui. Essa é a outra forma que a gente tem de salvar no banco de dados. Só para deixar aqui fixado na mente de vocês, quem salva no banco de dados não é o controlador, tá? Dentro do controlador a gente está chamando o model e o model está fazendo esse trabalho de inserir no banco de dados. Bom, então vamos dar sequência aqui, vamos entender qual é a próxima forma que a gente tem de salvar no banco de dados. A gente pode usar um método fill. Observe que aqui eu estou passando um por um, né? Só que a gente tem também o seguinte, a gente pode instanciar esse camarada aqui, como a gente fez, tá? E pode dizer que passar um await.user.fill, tá? Deixa eu só aqui. E aqui a gente vai passar um objeto, tá? Onde vai ter o full name, né? Full name vai ser igual de novo a payload.fullname. Vai ter o e-mail igual a payload.email e o password vai ser payload.password. Esse payload são os dados validados, tá? E aqui mesmo a gente passa um save, ok? Então essa é uma outra forma de a gente também salvar no banco de dados usando do método fill. Se a gente vir aqui agora e adicionar com o método fill, tá? Preciso mudar só um e-mail aqui. Agora a gente vai salvar no banco de dados com o método fill, tá vendo? Também com ID 8. Observe que ele está sendo salvo no banco de dados. Como é que eu sei que está sendo salvo? Porque tem um created@, update@, tem um ID aqui. Ok? Ele não retorna a senha, óbvio, porque quando se retorna um dado, ele não retorna a senha. Ok? Então, é basicamente esses três métodos que a gente tem para inserir no banco de dados. Eu vou deixar comentado aqui para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Vai ser com o user.create com o payload. Esse é o formato mais recomendado, tá? Lógico, depois a gente vai ver como melhorar isso aqui, mas esses outros métodos aqui a gente não vai usar tanto, tá? Então, e também tem o outro método, né, que é o método usando ali, passando o... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só pra gente fazer isso e ver na tela, tá? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, beleza. Tem um método fill também, ok? E vou mostrar também aqui com outro método que vai ser await user.create.payload, ok? Só para ficar registrado aqui todas as formas que a gente tem de salvar no banco. Deixar aqui em blocos porque vocês entenderão, tá? Esses camaradas aqui também, ó, esse user também aqui a gente instancia, tá? Então esses três modos aqui a gente consegue salvar no banco. Então agora a gente vai ver como é que a gente faz o update, tá? O update é relativamente igual ao insert. A diferença é que no update a gente vai alterar um dado que já está no banco, tá? Então, para isso, a gente precisa de um parâmetro. Geralmente, esse parâmetro é o ID, mas durante o curso vocês vão aprender a usar outros parâmetros para a gente pegar esse camarada que a gente quer alterar. Nessa live, nessa aula, a gente vai falar aqui
com o parâmetro de ID, ok? Então, vamos na nossa documentação, sempre com a documentação na mão, tá? Então, aqui a gente tem os métodos que a gente pode atualizar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a consulta do usuário, né? Onde é que está esse params, esse 1 aqui? Esse 1 aqui é um params.id, que a gente vai aprender, vocês já aprenderam a passar parâmetros nas rotas, né? Então, esse parâmetro vem pela rota. Okay? E a primeira forma de a gente fazer a alteração é a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. Vou fazer essa alteração para vocês e vocês vão ver. Vou até copiar aqui, vou jogar aqui. Vou tirar esse camarada aqui e vou fazer o seguinte. Eu tô sem validação aqui, tá? Eu tô sem validação aqui. Então, o que eu vou fazer vai ser um const.payload vai ser igual a request all. Lembrando que a gente precisa sempre ter validações, tá? Mas nesse caso aqui, para eu não fazer a validação do update, eu estou só fazendo um request all aqui. Já expliquei para vocês nas outras aulas. Então, a gente está buscando um usuário pelo parâmetro, né, que está retornando. Então, você fazer aqui um return user, e vim aqui no meu, opa, abri errado ali. E vim aqui no meu Postman e vou copiar aqui esse camarada. Vou copiar e dar um Ctrl C, Ctrl V. Deixa o meu PHP Storm fechar ali. Aqui vai ser o update. E aí eu vou passar aqui um parâmetro chamado 8, né? Que foi o último que a gente passou, que a gente criou. Lembra que a gente criou aqui no Story o 8, então é ele que a gente vai atualizar, tá? Deixa eu só fechar meu PHP Storm aqui. Bom, para a gente atualizar, a gente precisa criar uma rota. Vamos criar essa rota rapidão aqui, porque a gente está sem essa rota aqui nessa aula, tá? A rota é muito rápido criar aqui, pronto. Aqui a gente vai passar um put. E aqui a gente vai passar um parâmetro chamado ID, um parâmetro variável. E aqui a gente vai chamar o update. Eu já expliquei isso a vocês, tá? Na aula de rotas, vocês sabem exatamente do que se trata isso aqui. Então, agora aqui no método update, eu vou alterar o que aqui, ó? Vou alterar nome alterado. Nome alterado. Só que é o seguinte, eu estou fazendo uma requisição para minha rota de update e no meu controlador eu só estou retornando o user, que ele vai buscar o usuário com ID 8, né? Já expliquei para vocês a respeito disso na aula de métodos de busca. Ok, se eu tenho esse camarada aqui agora eu consigo fazer o meu update, tá? Como eu estou recebendo esses dados aqui na meu payload, então tudo que eu passar aqui ele vai substituir. E agora eu vou passar um user, um await, né? User.save, mesma coisa do salvar. A diferença é que eu estou agora pegando esses dados e alterando aqui, né? Se eu alterar o e-mail também, fazer um e-mail alterado. E fazer aqui agora um return user, você vai ver que ele vai vir com todos os dados do camarada com ID 8, todos eles mudar, tá vendo? Nome alterado, e-mail alterado. Se eu vim aqui no meu, o index, deixa eu ver se eu consigo buscar todos aqui. Eu tô sem a rota, mas enfim. Então vocês viram que a gente fez a alteração e retornou, ok? Como é que funcionou isso aqui? Basicamente igual isso aqui. A gente vai buscar o camarada, passar manualmente isso aqui e fazer um save, ok? Vamos juntar aqui porque tem mais duas formas de a gente fazer o update. Vou deixar esse return user aqui e vou fazer isso aqui, tá? Vamos voltar aqui e a gente também tem uma forma usando o merge. O merge é como se fosse o fill, o método fill do store, né? Então vamos copiar aqui, vamos jogar aqui, vamos fazer a consulta do usuário. A gente precisa sempre buscar esse usuário,
tá? Porque a gente precisa saber quem é que a gente está alterando. Então, vai ser o usuário com o ID 7 agora. Vou até alterar aqui, ó, passar o usuário com o ID 7, para a gente só não perder aqui o raciocínio, tá? E vou passar aqui o full name. Eu vou passar aqui agora o seguinte: alterado nome do ID 7, ok? E passo um save e dou um return use aqui só para a gente ter esses dados retornados. Então, o merge é igual aqui o fill, tá? Mas a diferença aqui que é para fazer o update. Vamos ver? Então, se eu passar o ID 7, o nome agora tem que ser alterado, nome do ID 7. Vamos ver. Deu indefinido aqui full name, tá? Full name eu botei, é full name, tá? Eu havia colocado aqui full name com N. Então, se eu enviar aqui agora, ele vai ter o ID alterado com ID 7, tá? Ou então não, aqui eu passei eu setei aqui. Só que aqui a gente precisa dizer que vai ser payload.name, correto? E aí aqui agora eu vou passar aqui. Vou passar os nome alterado novamente, ok? Então, agora a gente tem novamente o camarada com ID 7 alterado. Ele não fez essa alteração, deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui, porque aqui é full name, tá? Então vocês observem que você precisa prestar bastante atenção, tá? Porque eu estou passando os parâmetros errados, então as coisas não estão acontecendo. Então aqui eu tinha passado o name errado e aqui eu passei um payload name, quando na verdade é payload full name, que é o nome do que está sendo enviado na requisição, tá? Então agora se eu vim, eu tenho agora nome alterado novamente, tá? Então fique sempre atento a essas informações se você está passando e recebendo correto, ok? Beleza. Esse foi a outra forma que a gente tem de fazer o update. A última forma é dessa forma aqui, fazendo uma query, né? Então, a gente não tem mais uma linha que faz uma consulta e depois outra linha que faz a alteração. Agora a gente faz tudo numa linha só. Então, a gente faz um user query, onde o ID seja igual a params, que é o parâmetro que está vindo, tá? Ponto ID. Tá, eu expliquei para vocês o que é um find, né? O que é um find Orfeio. O find, ele vai buscar o parâmetro ID, tá? Ele vai buscar o camarada que tem o parâmetro ID. Se ele não achar, ele vai retornar um erro de banco de dados. Quando eu uso find Orfeio, se ele não encontrar, ele vai retornar um erro do código, geralmente 404, tá? Quando a gente for falar de erros, vocês vão entender esses camaradas aí. Bom, essa última forma, a gente passa uma query onde o ID seja igual ao parâmetro e aí a gente passa o update. Que de novo eu vou passar full name, tá? E aqui prestar atenção para não errar de novo, vai ser igual a payload.fullName. Full name, tá? Então, nós vamos alterar o ID 3 agora e eu vou botar aqui nome do ID 3 alterado. Nome do ID 3 alterado. Se eu enviar, a gente tem o user não foi definido, tá vendo? Alguma coisa aqui a gente faltou. Const user. O que foi que aconteceu aqui nesse erro? Esse camarada foi alterado, mas ele só deu um erro no retorno, tá? Se eu vir aqui, ó, observe que ele retorna só um. Um detalhe importante aqui. Quando você faz uma alteração aqui, dessa forma que ele retorna verdadeiro ou falso, tá? Se você não fizer a alteração, ele retorna 0. Se a alteração não acontecer por algum problema. Se acontecer,
ele retorna verdadeiro, ok? É diferente desses outros formatos aqui, ó, que retorna o model em si, ok? Por que ele retorna o model em si aqui, ó, quando eu faço um return aqui, ó? Porque na verdade esse user eu estou buscando aqui, tá? E aqui eu só estou fazendo a alteração. Então esse retorno é referente a esse user aqui, beleza? Quando eu faço dessa forma aqui, ele está retornando o resultado de toda a operação, ok? Isso aqui é o resultado de toda a operação. Quando esses outros dois, ele retorna o model, as informações do usuário aqui. Compreendido? Qualquer dúvida, por favor, deixe os comentários. Desculpa a redundância em estar repetindo, mas é justamente para que vocês entendam, ok? Um grande abraço e até a próxima.